Então, sempre nós temos a oportunidade de ficarmos um pouquinho aqui, uns minutos, né, que é tão pouco perante o conhecimento, perante tudo que a gente pode passar em relação à experiência de constelação familiar, que tem esse nome, constelação familiar. Começou porque tudo começa num núcleo menor, né, num sistema menor, e se amplia para outros sistemas. Então, quando a gente vê que todo o universo funciona através de sistemas, então o nosso corpo tem o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema digestivo, sistema linfático, sistema circulatório. Quando a gente olha para o planeta, né, e vê que tem o sistema solar, e começa a compreender a interligação, né? Então nós temos um sistema familiar, que é onde nós nascemos, e ali tem um material maravilhoso para ser trabalhado, mas quando muda a sua visão em relação ao seu papel naquela família, e o Bert Hellinger descobriu que o que organiza os sistemas são 3 ordens básicas, e essas ordens, quando elas estão em desordem, porque a gente não conhece essas leis ou essas ordens, então algo vai estourar em algum lugar. Então pode, de repente, desequilibrar a parte financeira, desequilibrar a parte emocional, desequilibrar a parte física ou desequilibrar a parte espiritual. E assim a gente passa talvez uma vida inteira tentando sair desse desequilíbrio, tentando voltar a um equilíbrio. Porém, se nós somos uma peça do sistema e nós temos a oportunidade de olhar para o sistema inteiro, porque a gente acha que aquele problema tem relação a mim ou tem relação lá fora, é sempre assim, comigo ou lá, né? E nós estamos interligados, então quando a gente sabe que a gente está interligado, existe uma conexão que faz com que, se eu melhoro, obviamente todo o grupo melhora. Se eu faço algo por mim, algo será manifestado pelo grupo. Porém, existem coisas grandes que precisa ser olhado no sistema. Então, através de mim, eu posso olhar o meu sistema. Então, a gente pode olhar porque o meu sistema está desequilibrado, de repente, por causa de um vício. Existem pessoas que têm vícios, então pode ser vício de comer, pode ser vício de comprar, pode ser vício de jogos, de sexo, vícios de bebida, de álcool, e o que está realmente quebrado, né? O que realmente falta, que as pessoas precisam de mais de algo, né? Então, aonde realmente está faltando, ou em que áreas realmente estão faltando coisas. Então hoje eu quero falar especialmente da relação de pais e filhos, que dá a oportunidade sempre de nós crescermos. Então os filhos que ainda olham os pais como não como seres humanos, mas como seres divinos, e eles são, porque eles nos abriram portais da vida. Então os pais são escolhidos de modo especial. Quando nós temos pais adotivos, esses pais, eles fizeram muito por nós, mas os nossos pais biológicos, eles nos abriram o portal da vida. Então nós só estamos vivos por causa dos nossos pais biológicos. E nascer destes pais biológicos me deu a oportunidade de compreender muita coisa a respeito da vida. Mas a gente passa a vida inteira lutando sem aceitar. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, e eu comecei falando dos vícios, é que se nós não aceitamos que nós temos raivas, que nós temos vícios, que nós temos, de repente, ainda questões que não foram resolvidas, se nós não aceitamos isso, a gente não faz o movimento para a consciência e para a cura. Então, se eu não aceito que, por exemplo, que eu sou alcoólatra, obviamente eu não vou fazer nada com isso, porque eu acho que eu não sou, então, por exemplo, um dia veio uma pessoa fazer uma constelação e veio constelar algo em relação ao casamento. E eu fiz esses movimentos em relação ao casamento, mas
De repente, no meio dessa constelação, eu falei assim, ela colocou o casamento, mas existe uma questão antes, muito antes disso. E daí eu falei para ela, será que dá pra gente olhar, né, para sua missão, por exemplo, ou para algo que tem relação com a sua vida, o que para a sua vida, porque você está olhando para o casamento, mas tem algo em relação a você. Ah, tá bom, vamos olhar. Enfim, a gente abriu algo para ela e foi mostrado que tinha algo em relação à infância, abuso sexual, que não tinha sido visto. E na hora ela ficou muito fechada, né? E foi bem interessante porque a constelação, ela é tão sutil, ela não vai aonde a gente não consegue mais fazer movimentos. Isso não quer dizer que nós somos fracos, mas quer dizer que as nossas células, todo a nossa estrutura, ela, depois de ver algo, ela pode agora dar um tempo, assentar para ela partir para um próximo passo. Então, quando ela viu saiu aquela situação, eu perguntei, na sua família tem alguém que teve abuso sexual? Na sua família tem histórico de abuso sexual? E ela disse, tem, mas ela não quis falar. Você tem algum histórico em relação a isso? Tenho. Mas isso atrapalha a minha vida? Ela perguntou. Eu achei que isso não fizesse diferença para a minha vida. E eu falei, sim, mas me veio um amor tão grande por essa moça, no sentido de respeito mesmo. Então me deu vontade de olhar nos olhos dela e dizer isso para ela, né? Eu respeito você, né? E esse respeito faz com que a pessoa se sinta pronta e amada e respeitada no seu tempo. Então, gente, não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois. A constelação, muitas vezes, ela vai trabalhando por camadas com a verdade. A verdade é algo que às vezes é meio doloroso, cortante, meio... Mas ela dá uma oportunidade muito grande da gente falar, puxa, que bom, hoje eu vou dormir bem porque eu dei um passo grande na minha vida em relação a algo que eu não sabia e que de alguma forma atrapalha a minha vida e me incomoda. Então, quando a gente consegue dar passos e quando a gente consegue olhar para os nossos pais, e por isso eu estou fazendo tudo isso para mostrar que a vida é algo tão amplo e tão essencial que quando através da constelação nós conseguimos olhar nas entrelinhas, né, da vida que nos deu essa vida através desses pais e o quanto nós pudemos mudar o nosso caráter com os nossos pais, com as nossas experiências com os nossos pais, o quanto a gente pôde ter a oportunidade não de sermos melhores, porque tem gente que fala, somos melhores que os nossos pais. A vida sempre leva a gente para o melhor, não tem alternativa. Então, na nossa evolução, a gente também vai para o melhor. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, somos superiores. Porque os nossos filhos também podem olhar para trás e dizer, puxa, sou melhor, sou superior. Você é realmente melhor porque eu cumpri algo antes de você. Então, compreender essa escala, compreender que a gente só está aqui hoje porque de alguma forma alguém caminhou. Mas meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo, aquelas entrelinhas tão pequenas perante a vida, perante a experiência. Então, a constelação nos dá essa maturidade de cada vez que a gente participa como representante. Olha, e cada vez que eu, né, como facilitadora, olho para a grandeza desse campo e o que nós podemos aprender com esse campo, com os nossos pais, às vezes os nossos pais, eles não estão disponíveis para nós como pais, porque eles estão também emaranhados com histórias deles e histórias que vieram antes deles.
E o filho não tem vontade de se aproximar do pai e da mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe também não estão disponíveis como pai e mãe. E mesmo assim, a vida superou tudo isso. Então, quando eu consigo dizer para os meus pais, eu vejo que vocês não estão disponíveis ainda como pai e mãe. E nesse momento, eu aceito isso. A aceitação é o primeiro passo para a cura. Eu aceito às vezes que minha mãe não estava disponível para ser afetiva comigo, que meu pai não estava disponível de repente para minha mãe, ou a minha mãe não estava disponível para o meu pai, e que o casamento deles foi um caos porque eles estavam buscando organizar algo. E quando eu aceito tudo isso, a partir dessa aceitação, eu posso transformar algo. Então, se eu, na minha arrogância de ego, me considero superior porque eu não aceito os meus pais e por isso eu vou me tornar uma pessoa melhor do que eles, esse movimento é um movimento de derrocada, um movimento de derrocada emocional, é um movimento de ruptura com os pais, de separação. Não é um movimento que tem um fluxo de evolução. Meus pais conseguiram chegar até esse lugar. E eu pego isso com muita gratidão. É como um prato de comida, né? Alguém conseguiu fazer o arroz e feijão. Daí eu vou pegar o arroz e feijão e talvez faça algo diferente com o arroz e feijão, né? Quem receber depois vai poder fazer também algo diferente. Então, quando eu vejo que o fluxo do aprendizado dos meus pais pode ser um benefício para mim, porque eu aceito o que vem deles, eu aceito o que eles conseguiram me mostrar, e assim eu também posso fazer esse movimento para a próxima geração. Então, não interromper esse fluxo com os nossos pais por besteira, né? Por achar que, poxa, eu não tive pai. Então nessa vida talvez seja a grande oportunidade de você apreciar os homens, apreciar a importância de ter alguém acima de você. Talvez quem não teve pai tem dificuldade de receber hierarquia do masculino, né? Então, de repente, tem dificuldade com o chefe, porque a pessoa não teve pai, então vai ter dificuldade com o chefe, vai ter dificuldade com alguém numa hierarquia superior em determinado momento, um homem numa hierarquia superior. Talvez isso já venha de muitas vidas. Ah, mas a minha mãe não foi amorosa. Então, o que eu tenho que aprender sobre a amorosidade? Talvez eu também não seja amorosa. Não, mas eu sou amorosa. Talvez até demais. Então, qual é o equilíbrio que eu preciso aprender com o que minha mãe me ensinou, com o que meu pai me ensinou? O que eles me deram? Nossa, quanta coisa os nossos pais nos deram, né? E aquilo que eles não deram, que bom que a gente pode fazer um movimento de conquistar. Então, olha, os nossos pais não deram isso, porque daí eu tive que fazer esse movimento de conquista. E quando a gente pode expressar também que talvez os nossos pais perderam o limite em relação a nós como crianças. Então, talvez os pais bateram, os pais fizeram algo que realmente pode ter causado algum problema. Quando nós éramos crianças, eles passaram do limite como um abuso sexual, mas porque eu, espiritualmente, também tive esse aprendizado com os meus pais. Então, quando a gente consegue perceber isso, que a vida nos dá o tempo inteiro lições, e a gente consegue, virar a página, como é o tema também desse programa, quando a gente consegue virar a página e ler o próximo capítulo, o que virou o próximo capítulo, e o próximo capítulo só vai virar algo bom se a gente fizer algo bom, fizer a limonada do limão. Então, esse movimento em relação aos nossos pais vou fazer a limonada do limão. Meus pais fizeram algo e têm limites, assim como eu aceito os meus limites, porque eu também não sou perfeita. Então, eu faço algo, sei que tenho limites, sei que os meus filhos talvez olhem para mim e vejam esses limites, e isso eu também aprendo.
mas com esses limites eles vão poder superar e trazer algo novo para a humanidade, né? Então assim funciona o fluxo quando a gente aceita. Então, aceito os meus pais, o que eu recebi deles, o aprendizado que eu tive em relação a eles, e assim os meus filhos também podem aceitar com gratidão aquilo que eu pude dar, né? Que talvez para eles ainda seja pouco, mas foi o suficiente.